Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai trabalhar agora os conceitos relacionados a um conjunto de linguagem, o subconjunto das linguagens de contexto, que vai nos auxiliar na construção dos nossos analisadores sintáticos preditivos, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui nessa aula são as gramáticas LL. Essas gramáticas são fundamentais para que a gente possa construir tabelas de predição para serem utilizadas nos nossos algoritmos. Bom, então o que são as gramáticas LLK? Tá? Então, LL ela vai ser uma nomenclatura para definir left to right, ou seja, a leitura vai ser da esquerda para a direita nas cadeias, e leftmost derivation, que vai representar a derivação mais à esquerda. O símbolo K, ele vai representar sempre uma prévia dos símbolos que a gente vai tratar para fazer a previsão. Tá? Então, quando eu falar aqui, aí a gente vai ver que eu tenho uma linguagem LL1, ou a linguagem LL0, ou ainda a linguagem LL com mais de elementos, é simplesmente que eu estou trabalhando dentro dessa classe, mas o meu K vai variando com a quantidade de elementos a serem previstos à frente. Obviamente que o K sendo muito maior do que 1 ou maior do que 1, isso vai acarretar numa baixa eficiência, porque eu vou ter uma complexidade maior para calcular as tabelas de predição, e aí a gente tem um custo computacional muito maior. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com o aspecto das linguagens L, L1, para que a gente possa definir bem a estrutura e que, se possivelmente quisermos fazer uma extensão, será possível, porque a teoria permanece sendo a mesma. Então, a LL1 ela já é bastante rica, ela já é fundamental para a maioria das linguagens de programação que a gente for trabalhar, na construção delas, né, no analisador sintático. Ela dá um certo trabalho, logicamente, né? E a gente tem que ter um certo cuidado com relação à gramática para montar a tabela. Tá? Então, o primeiro detalhe que eu preciso ter é que eu não posso trabalhar com uma gramática que tenha ambiguidade, e aí essa gramática ambígua ela não vai ser LL. Ela não pode, o pré-requisito dela é que ela não seja ambígua. E aí a gente vai aprender a identificar quando uma gramática é LL ou não. Tá? Outro detalhe importante é que eu também não consigo trabalhar com uma gramática que tenha recursão à esquerda. Então, se eu passo como entrada uma gramática e pergunto se ela é LL, se eu consigo encontrar já diretamente uma recursão à esquerda, eu já categorizo que ela não é LL. Ou ainda, se a minha gramática não estiver fatorada à esquerda, né? Se ela não estiver fatorada à esquerda também, ela não vai ser LL. E mais, por último detalhe, se ela for ambígua, aí também eu não tenho uma gramática LL. Em outras palavras, pessoal, pensando um pouco na teoria da computação, quando a gente trabalha nos analisadores sintáticos, nós temos o reconhecedor como um autômato de pilha, né, por conta das linguagens livres de contexto. Só que as gramáticas LL, né, as linguagens LL, elas são um subconjunto das linguagens livres de contexto, e se a gente pudesse dizer, olha, qual é o reconhecedor das gramáticas LL? A gente poderia afirmar que seria um autômato de pilha, um autômato de pilha determinístico, né? Então, que eu tenho uma construção dele de forma determinística na minha função de transição. Então, por isso que elas são bem efetivas no momento em que eu que eu trabalho como analisador sintático. Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte: supondo uma gramática G, tá? Ela vai ser LL1 somente se, considerando as suas produções distintas, A implica em alfa ou beta, e aí eu tenho alfa e beta não derivam cadeias começando com o mesmo terminal. Opa, não derivar cadeias começando com o mesmo terminal, a gente resolve isso fazendo o quê? Fazendo a fatoração à esquerda, né? Quando eu faço a fatoração à esquerda,
isso aqui não acontece, né? Naquele caso do if que a gente tratou, if condição begin, né? Begin e comando. E aí o caso em que eu tinha o if condição begin, lista de comandos, né? Vamos colocar um end aqui, end, e aqui eu tinha um else, comandos e end. Então o que acontece? Se eu tiver uma produção A que deriva ou isso, perceba que ela não está fatorada à esquerda, né? Porque alfa seria essa primeira parte e beta seria essa segunda parte. E o que acontece é que elas não derivam cadeias começando com o mesmo terminal. Nesse caso, elas derivam, porque elas não estão fatoradas à esquerda. E aí, portanto, já não seria uma gramática LL1. Outro detalhe importante é, no máximo 1 dentre alfa e beta deriva a cadeia vazia. Então isso é importante, pelo menos só um deles vai derivar a cadeia vazia, no máximo entre alfa e beta. E se o meu beta, por algum motivo, levar ao vazio, a partir das produções, né, produções de segunda instância, então esse meu alfa aqui não deriva nenhuma cadeia começando com um terminal em seguidores de A, tá? O correspondente vale para alfa. Então a gente vai trabalhar agora e verificar que esses são os pré-requisitos que eu tenho que ter para ter uma gramática LL, mas que eu posso também verificar isso usando a construção de uma tabela preditiva. E aí, se essa tabela preditiva for construída corretamente, eu posso afirmar se ela é LL ou não, tá? LL1 ou não. Bom, detalhe importante é, se há uma produção A implica em alfa ou beta, e essas produções elas não derivam cadeias começando com o mesmo terminal, a gente pode afirmar isso através dos nossos conjuntos primeiros ou conjunto first. Categoricamente, os primeiros para alfa e os primeiros para beta, eles vão ser disjuntos. Ou seja, a interseção entre esses conjuntos, ela deve ser vazia, tá? Então, a interseção entre conjunto first de alfa com first de beta, isso aqui tem que ser vazio, tá? Porque eles são conjuntos disjuntos. Então, nesse conceito, vamos pegar um exemplo para definir como seria a composição da definição de uma gramática LL1, tá? Então, vamos pegar esse exemplo que vamos considerar a gramática a seguir e, categoricamente, a gente já pode, pela primeira regra, definir que ela não é LL1. Então, suponha que eu tenho declaração, if declaração ou outra qualquer. If declaração tem o terminal if, abre parênteses, terminal, expressão, fecha parênteses, declaração, else part. Else part tem o else, declaração ou o vazio. E, finalmente, ESP implica em 0 ou 1. A minha produção comando, ela leva a declaração ou if declaração. Então, aqui está o que eu posso afirmar que essa gramática não é LL1. Se a gente pegar o conjunto primeiro de comando, a gente tem a declaração, né, o primeiro de declaração, que é outra ou if, né, porque quando você derivar o if aqui, a gente cai no if. Então, o meu conjunto primeiro de declaração é outra ou if. E o nosso conjunto primeiro de if declaração é o if. Perceba que eu estou ferindo aquela regra, né, em que o alfa ou beta e o conjunto first da interseção de ambos tem que ser vazio. E isso não é vazio, né? Porque a interseção tem o nosso if. Portanto, essa gramática não é LL1. Nesse contexto, a gente viu que no máximo 1
entre alfa, né, deriva a cadeia vazia, né? Entre alfa e beta deriva a cadeia vazia. E, consequentemente, se eu, a partir desse beta, levar ao vazio, né, então o alfa não deriva nenhuma cadeia, começando com um terminal em seguidores A. Então, o que é que eu tenho que afirmar agora? Que se o meu epsilon vazio ele estiver em primeiros beta, né, então se ele pertence a uma produção que leva vazio em primeiros beta, então tanto o meu primeiros alfa, né, e os seguidores de A da produção, eles devem ser disjuntos. Então vamos entender melhor essa regrinha para ficar mais claro com um exemplo. Suponha essa gramática: lista comandos, deriva comando, ponto e vírgula, lista comandos, ou abre parêntese, abre chaves, perdão, lista comandos, fecha chave. Comando deriva if declaração, outra ou vazio. If declaração deriva if, abre parêntese, expressão, fecha parêntese e denpart. E aí o meu denpart, ele deriva comando den e lista comandos. Perceba que o meu primeiro de comando den, ele é soma, né? O primeiro de comando den é soma e vazio, tá? Então eu levo a vazio aqui. Lista comandos, eu tenho if, outra, ponto e vírgula e abre parêntese. Esse é o meu lista primeiro. E no meus seguidores de denpart, seguidores de A, eu tenho o ponto e vírgula. E aí isso fere a terceira regra que a gente viu, porque tanto em primeiros de alfa como nos seguidores de alfas, seguidores de A, nós não temos o conjunto disjunto, né? Então, se a gente pegar aquela própria regrinha, eu tenho A, aqui é o meu A, que deriva alfa ou beta, né? Aqui eu tenho o alfa, que é o comando den. O comando den leva para soma como primeiro e vazio. Como ele leva para vazio, só pode ser uma das duas. E aí eu tenho que os meus primeiros de lista comando, if, outra, ponto e vírgula e abre chaves, ele não pode ter o mesmo símbolo, um mesmo símbolo qualquer em seguidores de A, que é o denpart. E isso acontece. Portanto, essa gramática aqui ela não é LL1. Bom, então, definir uma gramática LL1 vai nos facilitar para escolher qual produção a gente pode olhar considerando o símbolo atual, né? Então, eu vou fazer a análise do símbolo e aí qual produção eu vou escolher para utilizar no meu analisador sintático, tá? Então, por exemplo, se eu tenho CMD e aí eu tenho if, abre expressão, fecha, CMD, else, CMD. Ou while, abre expressão, fecha, CMD. Ou ainda, abre comandos, abre parênteses, lista de comandos, fecha parênteses. Então, o símbolo atual, se eu estiver analisando for if, eu já sei qual é a decisão que eu vou tomar na alternativa da produção, tá? Então, a implementação ela se torna um pouco mais simples, porque você vai, na realidade, montar um conjunto de if e elses lá, né? Ou até um switch case da vida para gerir a produção. Então, diante disso, quando eu for fazer um analisador sintático preditivo, né, que a gente está estudando ainda de descendência recursiva, a gente pode implementar uma escolha, né, e facilitar, implementar uma tabela como essa e facilitar qual escolha eu devo tomar na hora que eu for fazer a decisão de escolher a produção de forma recursiva, né? No slide anterior, a gente fez a predição só raciocínio, né? Raciocinando, considerando que o if era o nosso token atual, e aí a gente tomou a decisão pela escolha da produção. Só que a gente pode montar uma tabela, né, fundamentada nas condições
para a gramática LL1 que eu for trabalhar e montar o meu analisador. Tá? Então, a tabela LL1, que é a nossa tabela de predição, ela tem a seguinte estrutura. Tá? Ela vai ser definida a partir de uma matriz, onde esse índice, né, essa chave de busca desse elemento da minha matriz, ele tem um não terminal nas linhas, né? Para cada não terminal eu vou definindo uma linha e tenho um terminal associado. Tá? A produção a ser escolhida é o resultado dessa relação. Tá? E aí eu vou definir para todos os não terminais qual produção vai ser escolhida na hora em que eu estiver analisando um terminal e a adição do cifrão que representa o fim de cadeia. Então, essa é a estrutura básica que a gente precisa para definir essa tabela e, a partir dela, facilitar a implementação dos nossos algoritmos de análise sintática descendente e também ascendente, tá? Com algumas diferenciações. Então, o que acontece por trás dessa tabela? A produção A implica em alfa, ela é escolhida, né, para ser incluída na tabela, na posição da tabela, se o próximo símbolo de entrada A, né, o próximo símbolozinho A, ele estiver em primeiros alfa. Tá? Essa é a primeira regrinha. Então, se eu tenho A implica em alfa, tá? E esse meu símbolozinho A aqui, ele está em primeiro de alfa, eu guardo lá na posição correspondente, né? No meu M, Azinho, eu coloco que a produção A implica em alfa, tá lá guardado naquela chave da tabela, naquela parte da tabela, tá? Isso se esse meu Azinho tiver no primeiro de alfa. Agora, se esse meu alfa for vazio ou ele levar a partir da composição da cadeia a vazio, a gente vai colocar a produção A implica em alfa somente se o próximo símbolo de entrada A, ou seja, ele leva a vazio, mas eu tenho o próximo símbolo de entrada. Então, ele estiver em seguidores de A. Esse é o primeiro ponto. Agora, se o meu cifrão, que é o fim de cadeia, for alcançado e esse cifrão está em seguidores de A, eu também faço essa produção A implica em alfa na chave da tabela. Então, vamos pegar aqui um exemplo para tentar entender melhor esses conceitos aqui aplicados para uma gramática. O nosso objetivo é colocar na tabela todas as possibilidades que eu tenho para escolher uma produção, né? Então, eu sei que eu vou ter um símbolo de entrada que é o terminal, que vai ser a análise do próximo símbolo a ser lido, e eu tenho a minha produção, que é o não terminal, sendo expandida, né? Que vai ser a representação de qual símbolo eu preciso substituir para derivar, né? No processo de derivação. Então, vamos tomar como exemplo essa gramática, tá? E aí a gente tem A implica, se a gente considerar aqui o nosso alfa, né? Então vamos lá, vamos montar a tabela. Lembrando que a nossa tabela ela é composta por não terminais nas linhas e por símbolos terminais nas colunas, adicionando o nosso elemento fim de cadeia, que será o cifrão. Ok, então o primeiro ponto que a gente vai tratar é colocar a composição da tabela nesse formato, né? Não terminais e os terminais com adição do cifrão. Então vamos lá para o algoritmo para entender a cada regrinha. Para cada terminal A em primeiros alfa, adicione a produção A implica em alfa em M Azinho. Então, onde é que isso vai ser representado aqui nessa primeira produção? Perceba que em primeiro alfa, o que é o primeiro alfa? O primeiro alfa dessa produção
é o conjunto primeiro de T'. O conjunto primeiro de T' tem os terminais abre parêntese e ID. Então, pela nossa regra, lá nos terminais abre parêntese e ID, a gente vai colocar a produção E implica em T' para essa entrada na tabela. Então, perceba que eu só vou fazer isso porque eu não tenho mais nenhum produção nos primeiros que leva a epsilon. Então, a minha primeira regra é simplesmente olhar para o conjunto primeiro do alfa da produção e, em seguida, inserir essa produção para todos os terminais lá na minha coluna e a produção que seria A implica em alfa. Então, o que a gente fez para formalizar foi em primeiro de alfa, dessa primeira produção, em primeiro de alfa, a gente tem o abre e o ID. Então, a gente vai nessa entrada dessa tabela, alfa, o abre parênteses e o ID, e coloca a produção em que elas vão ocorrer. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, a gente vai para a segunda produção. Aqui eu tenho mais duas produções, né? Então, analisando o primeiro de alfa dessa composição, a gente tem primeiro de mais T'. Quem é o primeiro de mais T'? É simplesmente o mais. Então, eu vou lá na entrada da tabela, onde eu tenho mais, olho o não terminal E' e coloco lá na entrada da tabela o E' implica em mais T'. Só que eu ainda tenho outra produção, que é E' implica em vazio. E' implicar em vazio significa dizer que se vazio está em primeiro alfa, então vazio está em primeiro alfa, para cada terminal B em seguidores de A, eu coloco o A implica em alfa na minha tabela. Então, vamos entender o seguinte, para cada seguidor de A, para cada seguidor de E', aqui, para cada seguidor de E', eu vou na chave da tabela e aplico A implica em alfa, que ou seja, E' implica em vazio. Então, para cada seguidor de E', na minha tabela, quais são os seguidores? São fecha parêntese e cifrão. Fecha parêntese e cifrão e aplico essa produção. Tá? Então, essa seria a segunda linha da minha tabela na construção. A terceira linha, eu vou analisar primeiro de FT'. Quem é os primeiro de FT'? Analisando, abre parêntese e ID. Opa, não tem um epsilon, então eu vou só lá em abre parêntese e ID, abre parêntese e ID, na linha T e imputo lá na minha tabela a produção T implica em FT' para ambos os terminais. Mais uma vez, eu tenho duas produções aqui. Então, T' implica em asterisco FT'. Eu vou em terminal em primeiro, conjunto primeiro de asterisco FT'. O conjunto primeiro de asterisco FT' é somente o asterisco. Então, eu vou lá na entrada da tabela que tem o T' como não terminal e o asterisco como terminal e coloco a produção T' implica em asterisco FT'. Que é isso que está sendo feito aqui. Entretanto, eu ainda tenho o epsilon, T' implica em epsilon. Então, eu vou ter que ir lá em conjunto seguidores de T', que são mais, cifrão e fecha, e aí eu coloco a produção T' implica em epsilon para mais, fecha e cifrão. Tá? Finalmente, para o F, eu vou analisar as duas produções. A primeira, eu vou analisar o conjunto primeiro de abre, fecha. O conjunto primeiro de abre, fecha, é somente abre.
Então eu vou lá na tabela em que eu tenho o F como não terminal e o abre como terminal e coloco F implica em abre e E fecha, que é o que eu acabei de dizer, tá? Então fiz isso. Finalmente, eu tenho ainda F implica em ID, que é outra produção. F implica em ID, eu vou no conjunto primeiro de ID, que é simplesmente o ID, e lá na produção ID eu coloco F implica ID. Na produção ID eu coloco F implica ID. Espaços em vazio, isso tudo vai ser erro sintático, tá? Então, em algum momento, se eu precisar buscar na tabela o elemento que tem e mais, isso vai me gerar um erro sintático, tá? Então, eu não preciso me preocupar. Além disso, esses espaços vazios, eles podem servir para que a gente possa trabalhar uma forma de sincronização e tratamento de erros, que a gente vai ver um pouco mais em aulas mais para frente. Bom, vamos construir a tabela L1 agora para essa gramática de exemplo, tá? S implica em I, E, T, S, S', né? Considere os símbolos maiúsculo como sendo símbolos não terminais e os símbolos minúsculos como sendo os terminais da minha gramática. Tá, então eu vou calcular o conjunto first para essa produção, que é somente o I. Calculo o conjunto first para S implica em A, que é somente o A. O first para ES é somente o E. E o first para o meu B é somente o B, né? Seguidores de S. Calcular o conjunto seguidores de S. Como é a primeira produção, é o cifrão, tá? E aí eu vou procurar onde tem S, que é simplesmente aqui nessa produção, tá? E nessa produção. Aqui eu vou ter o alfa implica em B, né? E aqui eu vou ter alfa para isso tudo, B, beta. O first de S' é o próprio E e, portanto, ele faz parte do nosso S' e do nosso S. E, finalmente, o seguidor de E é somente ao analisar alfa, B, beta, e aí eu pego o first de beta, que é o próprio T. Portanto, está aqui. De posse dessas informações, eu vou agora aplicar as regrinhas para a criação da tabela. E aí a primeira delas é montar a nossa relação de terminais S, S' e o próprio E, né? Com os não terminais nas colunas, que seriam o I, o próprio T, né? O próprio A, o Ezinho, né? E o B e finalmente o cifrão, tá? Então eu tenho essa tabela montada no slide para ficar mais claro para a gente definir. Então o primeiro ponto é, olha, eu vou definir agora quem são os elementos que representam o primeiro da produção IETSS, que é somente o I. Então eu vou lá na minha tabela e coloco a produção S implica em IETSS' para o I. Tá? Então, regra 1, perfeitamente tranquilo. A próxima produção é S implica em A. O first para A é somente o A, então eu vou S implica em A lá no terminal S implica em A. Para o S', eu pesquiso quem é o first de S, e eu sei que é o próprio E, então no terminal E eu coloco S' implica em ES. E aí eu recaio na segunda regra que diz S' implica em vazio. Eu vou lá em seguidores de S' e coloco o cifrão e o E, a produção S implica em vazio. Ok. Só que perceba o seguinte, aqui eu tenho uma ambiguidade, tá? Então, isso aqui
quando acontece, eu não considero que essa gramática é LL1. Ela não é. Tá? Não é uma gramática LL1, porque acontece um não determinismo aqui e ele é causado justamente porque a nossa gramática do exemplo ela é ambígua. E aí a gente falou no início da aula que eu não posso ter ambiguidade entre as gramáticas, ela tem que estar fatorada à esquerda e nem vou conseguir tratar elementos com recursão à esquerda para a montagem da minha tabela. Tá? Então é importante destacar isso, que esse algoritmo de determinação da tabela, ele também pode funcionar como um algoritmo para decidir se essa gramática é LL1 ou não. Tá? Então, nesse caso, a gente percebe que ela não é porque eu tenho duas entradas, um não determinismo, para a mesma chave da tabela, o S' e o E. E isso não é possível para uma gramática LL1. Tá? Então, para finalizar, esse nosso algoritmo anterior, ele vai detectar uma gramática LL1, né? Quando a gente tem células com múltiplos valores, a gente tem ou ambiguidade, ou a necessidade de fazer uma fatoração, ou a eliminação da recursão à esquerda, tá? Então, todos esses conteúdos a gente já viu em outras videoaulas. Agora, a gente pode mexer nessa gramática LL1, né? Para fazer realmente para ela conseguir criar essa tabela. Só que tem algumas gramáticas que vão ser inerentemente ambíguas e aí eu não vou conseguir fazer nenhuma alteração para construir a minha tabela LL1. Tá? E mais um detalhe importante é que como é que eu passo agora a usar essa tabela lá para o meu analisador sintático preditivo, né? De descendência recursiva. Bom, o primeiro passo eu monto a tabela e aí esse vai ser o pré-requisito de todos os algoritmos que a gente vai trabalhar de forma descendente, né? E aí eu tenho um pseudocódigo que é basicamente o seguinte, olha, void t, o t não é uma produção, né? Não é um não terminal, então todo não terminal ele vai ser uma função dentro do meu código. E aí eu checo o token atual e pergunto qual é a produção que vai me levar ao acessar a minha tabela. Na hora em que eu tenho a tabela e tenho a minha produção, perceba que aqui a gente está considerando o inteiro para dizer qual é a produção, se é 1, se é 2, se é 3, né? Se for o retorno for 1, eu já jogo T1, T2 e T3, que são métodos, porque ele só pode ir para lá. Eu não preciso mais me preocupar com os outros para fazer uma testagem, porque eu sei que ele só vai para cá porque eu tenho uma predição. Se o if, né, se o out, na hora que eu buscar o token atual com o método que eu estou, se ele for outra produção, aí eu já boto a produção relativa para o acesso a partir da tabela. E mais um detalhe, né? Se na hora em que eu faço essa chamada bem aqui, se eu tiver um elemento nulo, isso me garante que eu já tenho um erro sintático. Tá? Então aí facilita a construção do meu analisador sintático de descendência recursiva.